Fala galera, eu sou o professor Igor Loureiro e estou aqui para poder fazer a correção do simulado para o Colégio Pedro II. Lembrando que a Degrau Cultural é o único curso do Brasil que se preocupa com a sua preparação e com a sua tão sonhada aprovação. Estou aqui para poder comentar com vocês as 6 questões que rolaram nesse último simulado de administração geral, gestão de pessoas e recursos materiais que compõem a parte noções de administração. Vamos então à análise da nossa primeira questão, que é a questão número 51 do seu simulado, que diz o seguinte: sobre os conceitos de departamentalização, analise as afirmativas a seguir. Temos 3 afirmativas e no final eu pergunto quais são as corretas. Vamos lá. Primeira afirmação. Para responder às exigências internas e externas, a organização pode desenvolver uma especialização horizontal, proporcionando maior número de níveis hierárquicos, e uma especialização vertical, proporcionando maior número de órgãos especializados, ou seja, departamentalização. Calma, que eu sei que dá vontade de falar que está certo, mas não tá, porque o Igor é mau. O Igor, de propósito, colocou conceitos coerentes, porém trocados. Galera, quando eu falo em especialização horizontal, é que eu falo em aumentar o número de órgãos especializados, ou seja, o ato de departamentalizar. E quando eu falo em especialização vertical, é que eu falo em proporcionar maior número de níveis hierárquicos. Ou seja, pensou em verticalização, pensou-se em níveis hierárquicos. Pensou-se em horizontalização, é porque estamos falando de um processo de departamentalização. Vertical, hierarquia. Horizontal, departamento. E aqui eu troquei. Falei que horizontal, níveis hierárquicos, e vertical, órgãos especializados, ou seja, departamentalização. Logo, a primeira está errada. Boa! Vamos agora para a segunda. A departamentalização é decorrente da divisão do trabalho e da homogeneização das atividades. Certíssimo! Número 2, não tem nem o que explicar porque ela já é autoexplicativa. Número 3. Constitui a combinação e ou o agrupamento adequados das atividades necessárias à organização em departamentos específicos. Ou seja, está falando que departamentalização é a combinação ou agrupamento adequado de atividades necessárias à organização em departamentos específicos. Corretíssimo. Quando a gente define departamentalização, representa criar unidades organizacionais de acordo com o agrupamento de atividades, respeitando a criação de departamentos específicos, né? Seja os tipos de departamentalização, né? Funcional, territorial, por clientes, por processos, por projetos, matricial e por aí vai. Então a 3 também está correta, logo são corretas 2 e 3, gabarito letra D. Tcharam, letra D é a nossa resposta correta, tá? Próxima questãozinha, questão número 52. Vamos que vamos ainda de administração geral. O planejamento é uma função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Começa com a determinação dos objetivos e detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. Ou seja, um planejamento tem definição de objetivos e ele é constituído por planos que são detalhados para que se possa atingir os objetivos da melhor maneira possível. Sobre os tipos de planos, assinale a alternativa correta. Galera, coloquei todos os tipos de planos aqui de acordo com a ideia do que é Venato. Orçamentos, programações, procedimentos e regulamentos ou normas. Presta atenção. Orçamentos são planos relacionados com o dinheiro. E aqui eu coloquei que orçamentos são planos relacionados com métodos. Tá errado. Orçamento te lembra grana, dinheiro, bufunfa. Então esquece a letra A, porque nós queremos a alternativa correta. Letra B. Programações. Galera, quando você realiza uma programação, tem uma ideia
temporal, de temporalidade. Então, programações são planos relacionados com o tempo. E aqui eu coloquei que são planos relacionados com o dinheiro. Tá errado, porque plano relacionado com dinheiro, já falamos que são orçamentos. Letra C. Procedimento. Quando você segue um procedimento é porque você segue uma metodologia, ou seja, procedimentos são planos relacionados com métodos e não com o tempo. Planos relacionados com o tempo são programações. Procedimentos são planos relacionados com métodos. Logo, a tal da correta é a letra D. Regulamentos são planos relacionados com comportamentos ou normas, que também são planos relacionados com comportamentos. Então, a letra D é o nosso gabarito correto dessa questão número 52, tá ok? Vamos agora sair da parte de administração geral para entrar em outra parte, que é a parte de gestão de pessoas. Número 53, liderança, algo muito comum de ser cobrado em provas. Vem comigo. Liderança é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa através da adesão da mesma a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão. Sobre os estilos de liderança de Kurt Lewin. Opa! Se é Kurt Lewin, eu sei que é liderança autocrática, democrática e liberal. Beleza. Assinale a alternativa incorreta. Vamos à análise. Letra A. Na liderança autocrática, apenas o líder decide e fixa as diretrizes, dando ordens e determinando as providências para a execução das tarefas. Ou seja, é ele quem decide, quem faz, quem adota, na verdade quem adota não, é ele quem decide, é ele quem faz, é ele que dá as cartas e realmente é isso que acontece quando você tem uma liderança autocrática. O líder decide sem a participação dos envolvidos. Então a letra A está correta, porém não é o nosso gabarito porque desejamos encontrar a alternativa incorreta. Letra B. Na liderança autocrática, o líder é dominador e pessoal nos elogios e críticas ao grupo. Também está correto. O líder, quando ele é autocrático, ele tem o aspecto dominante de dar ordens, de tomar decisões e de ser pessoal, tanto em críticas quanto em elogios em relação ao seu grupo. Então a letra B também está correta. Letra C. Na liderança democrática, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, afinal é democrática, né? Porque senão não era o grupo que decidiria, seria o líder. Que é estimulado e orientado pelo líder, ou seja, é uma característica marcante da liderança democrática. Existe a promoção do debate, o líder estimula e orienta os seus participantes, porém, se é uma democracia, quem decide é o grupo. Perfeito. Logo, a incorreta é a letra D. Vamos perceber o erro. A liderança liberal, liberdade parcial, tá aqui, ó, ao grupo para decidir. Não é liberdade parcial, é total. Liberdade total para o grupo decidir. Participação limitada do líder ou até mesmo nenhuma participação dele. E a divisão de tarefas é feita pelo grupo, com certeza, porque é uma liderança liberal. Mas o erro está aqui, ó, liberdade parcial ao grupo para decidir? Não, a liberdade é total para o grupo decidir. Então, a incorreta é a letra D. D de dado é o nosso gabarito. Tudo bem? Próxima questão, questão número 54, acompanhe comigo, ó. A avaliação de desempenho, outro tema muito importante numa prova de gestão de pessoas de administração geral para concursos públicos, representa uma análise e mensuração sistemática do desempenho de cada indivíduo na organização, levando em consideração as atividades desempenhadas, as metas estipuladas, os resultados a serem alcançados e o potencial de desenvolvimento. Dentre os métodos utilizados para avaliar o desempenho, destaca-se, então, quero a alternativa correta. Letra A. Método dos incidentes críticos. O que isso representa? O registro de atitudes extremas marcantes, positivas ou até mesmo negativas do funcionário.
E aqui eu coloquei que incidentes críticos é utilizado um formulário de dupla entrada e avalia o desempenho das pessoas por meio de fatores de avaliação previamente definidos e graduados. Tá errado. Por quê? Formulários de dupla entrada para avaliar o desempenho das pessoas por meio de fatores de avaliação e previamente definidos e graduados, o correto seria a definição da escala gráfica de mensuração e não incidentes críticos como eu coloquei. Então, letra A, esquece, tá errada. Letra B, escalas gráficas de mensuração, eu acabei de explicar o que é. Só que aqui eu coloquei que é uma simplificação da escala gráfica, tá errado. Simplificação da escala gráfica é chamada de listas de verificação, também conhecido como checklist, baseada em uma relação de fatores de avaliação a serem considerados a respeito de cada funcionário, atribuindo-se notas geralmente de 1 a 5 para cada um deles. Então a letra B, para estar correto, deveria estar escrita aqui listas de verificação ou só checklist. Por mais que ele tenha colocado o checklist aqui, ele falou que esse processo é nomeado como um método de escala gráfica de mensuração. Está errado. São chamados de listas de verificação ou checklist. Então esquece a letra A e esquece a letra B. Vamos à letra C. Escolha forçada. Utiliza blocos de frases, devendo o avaliador escolher obrigatoriamente uma frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Como tem essa característica de obrigatoriedade, é por isso que é considerado uma escolha forçada. Realmente, a letra C, ela está correta. A letra D não pode ser porque ele fala que listas de verificação são baseados na observação e no registro dos aspectos dos comportamentos considerados extremos, positivos ou negativos. Isso aqui deveria ser chamado de incidentes críticos, que é a explicação, e não listas de verificação, porque listas de verificação são checklists. Ou seja, gabarito correto é a letra C, método de escolha forçada. Geralmente você tem um bloco, né, contendo frases que melhor defina o desempenho do avaliado. E o avaliador é obrigado a escolher pelo menos uma frase de cada bloco que melhor defina o desempenho do avaliado. Logo, o gabarito é a letra C, é a nossa resposta correta. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos agora sair um pouquinho da gestão de pessoas para finalizar a nossa correção com o número 55 e 56, falando sobre a administração de recursos materiais. Questão número 55. Almoxarifado é o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou não, adequada à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição interna condicionados à política geral de estoques da empresa. São atribuições do almoxarifado exceto, ou seja, aqui nas alternativas eu quero encontrar quais são as atribuições que não fazem parte do almoxarifado, porque ele fala, são atribuições do almoxarifado exceto, aquela que não faz parte. Letra A. Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa. Isso faz parte do almoxarifado, com certeza. Letra B. Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa. Correto. Só entrega se tiver autorização. Letra C. Manter atualizados os registros necessários, com certeza, até para você poder acompanhar o que tem e o que falta em estoque. Letra D. Realizar a contagem física dos materiais em estoque. Opa! Achei a incorreta, o tal do exceto. Porque quem realiza a contagem física dos materiais em estoque é inventário e não almoxarifado. Portanto, letra D de dado é a alternativa incorreta. É o exceto. Tudo bem? Última questão do nosso simulado. Vamos que vamos, galera. Falta pouco para você garantir a sua tão sonhada aprovação. Vou fazer uma visita a vocês. Vamos lá. 56.
Classificação de materiais é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes, respeitando atributos, que é o famoso FAP, flexibilidade, abrangência e praticidade. Dentre os atributos para classificá-los, assinale a alternativa correta. Letra A. Flexibilidade. Deve tratar de uma gama de características em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Quando consideramos uma gama de características, estamos considerando o atributo chamado abrangência. Flexibilidade admite interfaces entre os tipos de classificação. Então esquece a letra A. Letra B. Abrangência. Deve permitir interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo que se obtenha ampla visão do gerenciamento de estoques. Está errado, porque permitir interfaces é flexibilidade. A abrangência trata de uma gama de características, então a letra A está trocada com a letra B. Nenhuma delas são corretas. Letra C. Praticidade é uma classificação de um atributo que deve ser simples e direta. E eu coloquei simples e indireta. Logo, não é a letra C. Letra D é o gabarito, né? Porque foi a que sobrou. Flexibilidade deve permitir interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo que se obtenha ampla visão do gerenciamento de estoques. Portanto, é o nosso gabarito. Letra D. Espero que todos tenham acertado, aproveitado ao máximo a nossa correção. Continuem estudando, falta pouquinho para a sua aprovação, só falta chegar o dia da sua prova para você conseguir carimbar o teu passaporte e trabalhar no Colégio Pedro II. Foi um prazer trabalhar com vocês nessa correção de simulado. Nos encontraremos aí mais à frente no Pedro II ou até mesmo na sala de aula. Agradeço a sua participação e colaboração, continuem com a gente, estudando, se esforçando, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar até lá. Grande abraço, bons estudos, até a próxima. Valeu!